Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com a baita notícia. No dia de hoje, poucos minutos atrás, saiu a informação de que o Vasco está em negociações avançadas para contratar o meio-campista Alisson, que já teve uma passagem pelo Vasco e que já está algumas temporadas no São Paulo. Vamos trazer informações da chegada desse jogador, como que estão as negociações. O jogador deverá ser novo reforço do Vasco. Vamos falar também do jogo de hoje. Daqui a pouco tem Vasco e Bahia em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Vamos trazer provável escalação, onde você vai poder assistir esse jogo. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados do canal. A gente quer chegar a 230 mil inscritos, hein? Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando, assistindo, deixando aquele like, os inscritos novos aí, chegando também em peso no nosso canal. Tamo junto! Bom, pessoal, hoje o Vasco vai encarar o Bahia às 9h30 da noite, jogo com transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes. O Vasco deverá mandar o que tem de melhor disposição para o jogo de hoje. Havia uma certa expectativa que os dois últimos reforços contratados, Cuiabano e Spinelli, estivessem à disposição do Diniz para o jogo de hoje. Aparentemente, eles não deverão entrar em campo se tiver condição somente o Cuiabano, porque foi o único que teve o seu registro no BID da CBF. Não tivemos nenhuma informação quanto ao registro aí do Spinelli. Pode ser que o Vasco ainda nem tenha registrado ele, ou talvez já tenha o registro, mas ele ainda não está apto a entrar em campo, né? Mas, aparentemente, é o que tudo indica, esses dois jogadores não farão suas estreias no jogo de hoje diante do Bahia, e sim no final de semana diante do Volta Redonda, sábado à noite, às 9h30 da noite, diante aí do Volta Redonda, sábado de carnaval aí, o Vasco tendo Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca. E pode ser que o Spinelli e o Cuiabano façam suas estreias nesse jogo. Mas, para o jogo de hoje, possivelmente é Léo Jardim, Paulo Henrique ou Pumita Rodrigues, a zaga com Cuesta e Robert Renan, a lateral esquerda com Lucas Piton, meio campo com Barros, Thiago Mendes e Coutinho, ataque possivelmente com Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Esse é o provável Vasco que vai encarar logo mais o Bahia às 9h30 da noite. O Bahia deverá entrar em campo aí com o goleiro Ronaldo, Gilberto na lateral, a zaga com David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba na lateral esquerda, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro no meio campo, o ataque Ademir, Eric Pulga e William José. Esse é o provável Bahia do técnico Rogério Ceni, deverá encarar o Vasco logo mais às 9h30 da noite. Um jogo muito complicado, difícil. O Vasco sempre soa a camisa para enfrentar o Bahia, principalmente em São Januário, né? Fora de casa, o Vasco é presa fácil do Bahia. E espero que hoje o David não entre em campo, hein? Porque todo jogo contra o Bahia, o David é expulso, né, cara? Certamente aí a gente torce para que ele não faça nenhuma baboseira no jogo de hoje, caso ele entre em campo aí nesse jogo de logo mais, né? Mas falando sério, o Vasco vai ter um adversário duríssimo. O Vasco sempre soa muito para poder ir pontuar em São Januário diante do Bahia. Nos últimos anos, o Vasco vem sendo, até certo ponto, presa fácil por esse adversário. A gente torce para que hoje o cenário mude, para que o Vasco consiga vencer, consiga se impor jogando no Caldeirão, como tem que ser, né? O Vasco tem que se impor sempre quando joga em São Januário, em busca sempre aí dos 3 pontos. Um jogo complicado, e eu espero que hoje vai ser 1-0 para o Vasco. Estou um pouco mais confiante do que dos últimos jogos. Vamos torcer aí para que o Vasco faça um bom jogo. Na minha opinião, hoje é gol do Coutinho, 1-0 Vascão. E comenta aí qual é o seu palpite, qual é o seu placar para o jogo de logo mais aí, lá na Colina Histórica. Bom, pessoal, agora falando aí de reforços aí, como que está a busca do Vasco para os jogadores. Ontem o Admar Lopes confirmou que o Vasco só vai buscar mais um reforço aí no mercado. E esse reforço seria um volante. E hoje tivemos de fato a confirmação que o nome desse jogador é o do meio-campista Alisson, jogador que inclusive já passou pelo Vasco, emprestado pelo Cruzeiro lá na temporada de 2013. Pois é, se você não lembra disso, ele jogou poucos meses no Vasco. Logo o Cruzeiro pediu o seu retorno, ele acabou voltando para o Cruzeiro e foi campeão brasileiro daquele mesmo ano pelo Clube Mineiro, né? E no Vasco ele jogou muito pouco, logo voltou para o Cruzeiro, depois o Cruzeiro foi para o Grêmio e já está algumas temporadas no São Paulo. Ele viveu um grande dilema nessa temporada, onde ele estava em negociações avançadas com o Corinthians e o São Paulo estava aguardando o empréstimo do atleta junto ao Corinthians, porém o Corinthians não efetuou o pagamento de R$1 milhão para o empréstimo do jogador e ele acabou retornando ao São Paulo.
ficou lá escanteado, treinando, praticamente quase separado, né? São Paulo louco para se desfazer desse atleta. E segundo o jornalista Lucas Tanaka, as informações atualizadas é de que o Vasco está com negociações avançadas e muito perto de fechar a contratação do Alisson, jogador experiente, já está aí com 32 anos, como eu disse, já tem uma longa passagem aqui pelo futebol brasileiro. É um jogador aí que chega, na minha opinião, para compor o elenco. Cara, eu não vejo hoje o Alisson acima do Barros e tampouco do Thiago Mendes, que vem sendo um dos principais jogadores do Vasco nesse início de temporada. A negociação com o Alisson, segundo as informações do jornalista, os clubes já estão em detalhes finais e existe um grande otimismo para que a negociação seja sacramentada. O atleta terá uma boa redução salarial para poder fechar com o Vasco e trabalhar aí com o Fernando Diniz no nosso clube. O Alisson viveu um grande momento aí com o técnico Dorival Júnior. Antes do Dorival ir para a seleção brasileira, o Dorival saiu do São Paulo na época, o futebol do Alisson deu uma caída e logo após isso o jogador teve uma grave lesão, se não me engano ele teve uma fratura no tornozelo, na perna, para deixar claro para o torcedor. Teve uma fratura e ele não voltou mais da mesma forma que ele vinha atuando. Já nas duas últimas temporadas, o jogador não vem desempenhando o que se esperava dele lá no São Paulo e acabou que ele quase saiu do São Paulo para o rival Corinthians e agora está a um passo de ser novo reforço do Vasco. Cara, sinceramente, eu tenho seríssimas dúvidas quanto a essa contratação. Pode ser um bom jogador aí para compor o elenco, só que ele veio de uma grave lesão, uma lesão que ele não conseguiu se recuperar tão bem assim, né? O jogador teve muitas dificuldades para retomar o bom futebol, tanto que o São Paulo praticamente se desfez dele facilmente assim, né, cara? A ponto de negociar o jogador com o seu maior rival, que é o Corinthians. E o jogador não se firmou no ano passado e nesse ano pode ser novo reforço do Vasco e voltar novamente aí a Colina, agora muito mais experiente do que lá no ano de 2013, quando o jogador tinha apenas 19, 20 anos apenas, né? Tomara que possa dar certo, que ele retome o bom futebol, caso de fato seja contratado, mas segundo as informações, a negociação está muito avançada e possivelmente o Alisson será novo reforço do Vasco. Quanto aos números do atleta, né, para fato de curiosidade, o jogador aí, como eu disse, já está algumas temporadas no São Paulo. O ano passado, mesmo o jogador embaixo, ele ainda fez 52 jogos com a camisa do São Paulo, marcou um gol e deu 2 assistências. Em 2024, o ano que ele estava vivendo o auge aí da sua carreira, mesmo ano que ele teve a gravíssima lesão no tornozelo, o jogador fez 41 jogos, marcou 3 gols e deu 2 assistências, né? Desde a chegada do Dorival Júnior lá no São Paulo, que o atleta mudou sua posição dentro de campo, né? Para quem não se lembra, o Alisson era atacante, jogava como ponta. Na época que ele veio para o Vasco, ele era um ponta esquerda, jogava como ponta direita, às vezes até como camisa 10. E no São Paulo ele foi recuando, joga de primeiro e segundo volante. Essa é a posição do jogador atualmente. Ele também passou por muitos anos, muitas temporadas no Grêmio, também viveu um bom momento lá no Clube Gaúcho até chegar no São Paulo na temporada de 2022. Comente aí o que você acha do nome do Alisson, se você acha ele um bom nome, se você acha ele um jogador superior aos atletas que estão atualmente no elenco vascaíno. Um fator importante é que o jogador vai reduzir drasticamente seus salários para fechar com o Vasco. Há outras informações que trazem que o jogador deverá receber em torno de 500 mil no Vasco. Vamos ver se vai acontecer isso. A princípio, o jogador deverá chegar aí por empréstimo até o fim do ano, ou talvez uma rescisão lá amigável com o São Paulo e podendo fechar de graça com o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo bem informativo aí para você ficar por dentro da negociação do Vasco com o Alisson, que pode ser em breve o último reforço contratado nessa janela de transferências, que se encerra no próximo dia 3 de março. Segundo Admar Lopes, o Vasco só busca mais um volante no mercado. Se fechar o Alisson, certamente não teremos mais reforços contratados aí nesse primeiro semestre, somente durante a Copa do Mundo e após, quando tiver aberta ali a janela europeia, o Vasco vai poder buscar novos reforços lá no meio do ano. E até lá a gente espera, quem sabe, o Vasco já tenha sido vendido para o Marcos Faria Lamáquia e a SAF aí possa investir pesado em reforços para o Vascão. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Comente aí qual é o seu placar, qual é o seu palpite para o jogo de hoje diante do Bahia. Não vamos ter pós-jogo, eu já falei aqui algumas vezes que esse horário de jogo é um horário terrível, cara. Não costumo trazer vídeo esse horário aqui. O jogo acaba muito tarde, muitas pessoas nem assistem o nosso pós-jogo e eu prefiro sempre trazer análise no dia seguinte. Fiquem atentos que amanhã tem análise desse jogo aí contra o Bahia, se Deus quiser, com a vitória do Vascão. Tamo junto, é nóis.